pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Rodrigo Rocha e eu vou dividir com o professor Rafael a parte de física do terceiro ano desse ano letivo 2021, aqui no Colégio Militar de Curitiba. Então, nesse pequeno vídeo, eu vou passar para vocês o que vai ser discutido na segunda aula do nivelamento, que é a parte de calorimetria, tá? Aqueles conceitos iniciais de calor específico, capacidade térmica e o calor sensível. Beleza, pessoal? Tranquilos? Vamos lá, então? Deixa eu compartilhar com vocês aqui a nosso quadro branco. Muito bem. Então, primeira coisa que precisamos discutir aqui, pessoal, o conceito de calor. Conceito de calor. Então, nós vimos já há um tempo atrás, na primeira aula, lá com o professor Rafael, que existem dois conceitos, o conceito de calor e de temperatura. Perfeito? Temperatura é uma medida da agitação molecular. Isso nós vimos lá passada. O que é calor? Calor é uma forma de energia que passa do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então, o que a gente tem que tomar cuidado aqui? Primeiro, conceito importante, calor é uma forma de energia. Então, isso vai ser importante para nós, para que a gente possa, depois, na hora de fazer a correlação, relacionar essas coisas aqui. Beleza, pessoal? Tranquilos? Muito bem. Agora, eu quero, antes de desenvolver melhor esse conceito de calor, trabalhar dois conceitos rapidinhos com vocês aqui, que é um outro conceito chamado conceito de calor específico. Então, vou escrever aqui, calor específico, e também o conceito de capacidade térmica. Muito bem, o que é cada um deles? Então, deixa eu escrever aqui para vocês conseguirem acompanhar comigo o raciocínio. Bom, primeira coisa, pessoal, o conceito de calor específico, ele tem a ver com uma propriedade do material. Então, aqui, isso aqui é a propriedade do material, ou então da substância, se você quiser escrever dessa maneira. Senhor, como assim material substância? Não entendi a ideia aqui. A ideia é o seguinte, todo material, né, ou substância possui um negócio chamado calor específico, a propriedade dessa substância. Por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui, se a gente pegar a água, tá? O calor específico da água, e a gente vai usar o calor específico, a letra C, minúscula, olha aqui, calor específico da água, ele tem um valor, que o valor é 1 caloria por grau Celsius. O que significa isso aqui? Significa que para você esquentar 1 grau Celsius em 1 grama de água, tem que fornecer 1 caloria. Isso significa. Vou pegar um exemplo aqui, o calor específico da areia. Esse valor aqui é aproximado, tá? Peguei numa tabelinha de internet. 0,4 calorias por grau Celsius. Quer dizer o quê? Para esquentar 1 grau Celsius em 1 grama de areia, tem que fornecer 0,4 calorias. Conclusão rápida e objetiva aqui. Esquentar a areia é muito mais fácil esquentar a água, porque o seu calor específico é menor. Esquentar ou esfriar, tá, pessoal? É a variação da temperatura no caso. Isto tem a ver com o calor específico, letra C, minúscula aqui. E a capacidade térmica? Bom, a capacidade térmica ela é uma propriedade do corpo. Então, o corpo, ele possui... Aqui, o corpo, tá? Ele possui esse negócio chamado de capacidade térmica. Tá aqui, beleza? Então, qual que é a diferença? O calor específico é da substância, a capacidade é do corpo. Bom, vou pegar um exemplo qualquer aqui, gente, pega, um corpo qualquer, por exemplo, cuja capacidade térmica, olha aqui, C maiúsculo. Então, aqui em cima é no C minúsculo, aqui é um C maiúsculo. Vale, vou chutar um valor qualquer aqui, 5 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Para esquentar 1 grau Celsius nesse corpo, tem que fornecer 5 calorias. Um corpo 2, cuja capacidade térmica 2 vale a 15 calorias por grau Celsius. Então, quer dizer o seguinte, que para esquentar 1 grau Celsius nesse corpo, tem que fornecer 15 calorias. O corpo 2 possui maior capacidade térmica do que o corpo 1, ou seja, mais difícil de aquecer o corpo 2 do que o corpo 1. Perfeito, pessoal? Tranquilos? Né? Conceito simples aqui. Um conceito é o conceito de capacidade térmica, outro o de calor específico. E aí eu quero chamar a atenção para vocês. Às vezes tem um pouquinho de dificuldade em entender a diferença de substância para corpo. Qual que é a diferença? Bom, pegar um exemplo aqui, pegar essa caneta, que é a caneta que eu uso para dar aula para vocês. Essa caneta é feita de plástico, tá ok? Então, o plástico é a substância. O plástico possui calor específico. Porém, a caneta ela é um objeto. A caneta não possui calor específico. A caneta possui capacidade térmica, porque ela é um objeto, ela é um corpo.
tá? Você pega, por exemplo, sei lá, uma régua de madeira. Vou pegar aqui, ó. Aqui, ó, tem uma régua de madeira, que é a que eu uso na aula. A pessoa que estava em sala vai conhecer a régua. Ó, madeira é a substância, a régua é o objeto. Então, a régua é o objeto, o corpo possui capacidade térmica. Madeira, que é a substância, possui calor específico. Esta é a ideia. Tranquilo, pessoal? Só isso. Fácil, né? Não tem muito segredo. E daí você compara as duas ali, né? Tipo, entre dois materiais ou dois corpos diferentes e vê qual é mais fácil ou mais difícil de variar a temperatura. Muito bem. Aí eu quero voltar aqui, ó, e discutir mais uma questãozinha com vocês, a relação entre os dois. Então, vejam, quando a gente trabalha esta relação, a gente consegue analisar o seguinte, aqui só para retomar, ó, o Czinho, que era o calor específico, pegar o da água, né? Ele valia 1 caloria por grama grau Celsius. O Czão, que é o maiúsculo aqui, ó, ele valia, chutar um número qualquer, né? 5 calorias por grau Celsius. Se você olhar essas duas unidades, você percebe o seguinte, você percebe que elas são parecidas, né? São diferentes, mas a capacidade térmica, que é o de baixo, não tem grama. E grama é a unidade de massa. Então, existe uma relação entre as duas. Qual é a relação? A relação é a seguinte, ó, que o Czão, capacidade térmica, nada mais é do que a massa vezes o Czinho. É isso que a gente precisa calcular. Tranquilo, pessoal? Raciocínio aí? Ficou claro? Tá, vou dar um exemplo aqui, ó. Calcular, sei lá, a capacidade térmica de um corpo de 400 gramas de areia. Tá? Calcule a capacidade térmica de um corpo de 400 gramas de areia. Como é que você vai fazer? Czão é a massa vezes o Czinho. Czão vai ser igual, cadê a massa? 400 gramas. Fez o Czinho, o meu Czinho da areia, lembrando lá atrás, né? Era 0,4 calorias dividido por grama grau Celsius. Tranquilo aqui, pessoal? Grama grau Celsius. Aí olha que bonitinho aqui, ó. Olha que bonitinho, ó. A grama que está aqui, ó. Você corta com a grama aqui debaixo e você volta a ter que a capacidade térmica desse corpo é 400 vezes 0,4, 160 calorias por grau Celsius. Ou seja, para aquecer este corpo de 400 gramas de areia, 1 grau Celsius tem que fornecer 160 calorias. Tranquilo, raciocínio? Beleza? Bom, aí, volta para cá, quero que você analise isso aqui, ó. Ó, puxa para cá. O que significa isso aqui mesmo, ó? O que significa capacidade térmica? Que aumentar 1 grau Celsius tem que fornecer 5 calorias, esse é meu exemplo aqui, né? Conclusão, se eu quero esquentar 1 grau Celsius, eu estou falando de esquentar, pessoal, mas pode esquentar ou esfriar, né? Esquentar quando você fornece calor, esfriar quando você retira. Se você quiser esquentar 1 grau Celsius, tem que fornecer 5 calorias. Se eu quiser esquentar 2 graus Celsius, tem que fornecer 2 vezes 5, 10. 3 graus Celsius, 3 vezes 5, 15. X graus Celsius, X vezes 5. Então, o calor que eu vou fornecer, olha aqui, ó, o calor que eu vou fornecer, calor, o que é o calor? A energia, quantidade de calorias, vai ser o quê? Vai ser o valor da capacidade multiplicado pela variação da temperatura. Se o ΔT é 1, fica 5 vezes 1, nesse meu exemplo aqui, né? Se o ΔT for 2, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, e assim por diante. Só que aí, olha que bonitinho, o teu Czão, aqui, ó, esse Czão, ele não é, na verdade, massa vezes Czinho? É. Então, você pode simplesmente substituir, de modo que o teu calor vai ficar a massa vezes o Czinho vezes o ΔT. Aquela expressão que você conhece desde o ano passado. Lá o professor Daniel, a professora Carla trabalharam com você isso aqui, lembram? Elas calculavam, fizeram bastante coisa com isso aqui. Isso aqui, só para retomar, só para lembrar, não esqueçam, este cara aqui tem um nome. E o nome deste cara é o calor sensível. Tá? Só escrever aqui, ó. Calor sensível. Sensível. Muito bem. Então, finalizando a ideia aqui, tá? Nós temos alguns nomes muito parecidos, tem bastante coisa muito parecida. Tá? Quais são os nomes parecidos? Nós temos o calor específico, a capacidade térmica e o calor sensível. Resumindo, calor específico, isso tem a ver com a propriedade do material.
Capacidade térmica tem a ver com a propriedade do corpo, né? Quantas calorias precisa para variar em 1 grau Celsius a temperatura. O calor como um todo, tá? É uma energia que vai passar espontaneamente do corpo quente para o frio. Quando essa energia passar para o corpo, pode acontecer 2 efeitos. Ou você vai variar a temperatura ou vai variar o estado físico. Se você variar a temperatura, eu dou o nome de calor sensível, que é aquele que eu coloquei para vocês. Se variar o estado físico, é assunto da semana 2, mas o nome é calor latente, tá bom? Então, calor latente e calor sensível é o mesmo calor, tá? É aquele mesmo calor que estudou no comecinho da aula. Só são nomes que a gente dá para poder diferenciar o resultado final da aplicação do recebimento, no caso, desta energia. Perfeito, pessoal? Tranquilos? Coisinha rápida, né? Essa é a nossa segunda aula do nivelamento. Essa semana que está entrando, vamos continuar isso aqui, trabalhar calor latente. Já vai estar disponível para vocês na sequência, lá no início da semana, os vídeos para vocês assistirem. Beleza, pessoal? Então, prazer em conhecê-los. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Aquele abraço, pessoal.